Salve, salve, rapaziada, beleza? Meicão aqui, trazendo pra vocês mais uma análise de perfil aí, dessa vez num formato bem legal aí, que eu vou até propor pra vocês aí, né? Agora, todo final de vídeo aí, quando vocês puderem, deixar aquele comentário, comentando sobre o vídeo, mas principalmente aí, deixando o nick de vocês e a dificuldade que vocês estão tendo aí nas partidas ranqueadas de vocês para subir de elo. Fiquem à vontade, porque potencialmente a gente vai sempre selecionar aí um comentário dos vídeos para ter análise de perfil. Então é isso, já começando logo de cara aqui, estamos aí com o nosso mano Richard Leal, que ele fez um comentário bem da hora aqui no nosso último vídeo, que foi analisando o Mono Echo. E o Guerreiro falou aqui que é um Monoférios, fez a MD5 no ferro, isso conseguiu subir até o Prata 2, um começo bem legal aí para quem tá começando a jogar nas rankedzinhas, né? Chegou aí a ganhar 18 partidas de 20 que jogou, mas agora tá aí empenando, tá na dificuldade, passando fome, Guerreiro aí no Prata. Tá um pouco difícil para ele conseguir subir, fechou? Então, vamos lá. Nosso grandiosíssimo Power Guidão, hashtag BR1, fazer análise detalhada do perfil dele. Já logo de cara a gente pode ver aí que é um bom Monoférios pro elo dele, né? A gente vê aí que ele tem aí 66% de rate, bem legal, cara, de verdade. Provavelmente ele tem dificuldade quando ele tá contra os campeões, mas a Jinxia também tá ali numa linha legal, né? Mas aí o Guerreiro tá aí no Prata 2, com quase 200 jogos aí, e 52% de rate. Realmente aí não tá tendo tanta facilidade para sair do Prata, né? Então, logo de cara aí, mergulhando no perfil dele, uma coisa que eu percebi, assim, sobre as partidas que ele costuma perder de Aphelios, né? Tirando essa aqui, por exemplo, foi o barra 11, normal a gente ter uma partida ruim, isso daí acontece com todo mundo, se vocês olharem o perfil do Faker agora, vocês vão ver aí que vai ter um jogo que ele provavelmente ficou aí 0/5, até mesmo 0/8, então, tipo, é normal a gente ter aí uma partida entre 20 aí que a gente acaba ficando muito mal por diversos fatores, fechou? Mas as que ele perdeu aqui, ó, principalmente, né, essas duas aqui, das últimas que ele jogou, claro, de Aphelios principalmente, né, é que ele começa o jogo legal, só que daí depois ele despenca, né? Isso também aconteceu nessa daqui. Ó, ele começa o jogo legal ali. Do 0 aos 3 minutos costuma ser aquela fase que a gente tá meio even, né? Mas aí depois, ó, a gente vê que ele tem aquela crescente ali no começo de jogo, mas daí chega nos 12 minutos, despencou. Aqui chegou nos 15 minutos, despencou. Então, quando chega no mid-game, aí, quando o jogo começa a ser um pouquinho mais complexo do que simplesmente você tá ali na sua rota, né, farmando e tradando com seus oponentes, é quando ele começa a ter essas dificuldades com, principalmente, né, o campeão dele aí, o Aphéliozinho. Então, né, dizendo logo de cara, só esperar o... Bom, peço desculpas aí pelo latido, pelos latidos aí da Nina, guys. Voltando aí pra análise, né, a gente tá vendo aí que ele tá tendo muita dificuldade na parte do mid-game, né. Então, já começando logo de cara, assim, a principal dica que eu posso dar, guys, é sobre o que de fato é a função de AD Carry. Atirador, AD Carry aí, como vocês gostarem melhor, assim, que vocês gostarem de falar, é uma função de o que mais importa é você ser uma máquina de dano constante. Só que, né, isso requer alguns fatores muito importantes aí na sua gameplay, que é onde eu vou estar aprofundando aí para vocês, principalmente depois aí da fase de rotas, né? Justamente a fase de jogo em que o nosso guerreiro tá tendo um pouco de dificuldade. AD Carries. Posicionamento é chave, guys. É chave, é chave, é tudo sobre o quão bem você consegue se posicionar, não só na rota, mas também, né, como nas fights e também como nos objetivos, né? E, né, além de tudo isso, né, algo que fica aí nas entrelinhas dos AD Carries, né, muitos AD Carries passam batido nisso, é que o uso das suas spells, dos seus feitiços de invocadores, é muito, muito, muito importante. Principalmente quando a gente fala de um ADC imóvel como é o Aphelios. Tão imóvel, tão frágil como é ele, como é a Jinx, como é o Kog'Maw. Meu, como você utiliza o seu flash, como você joga quando você está com flash e quando você joga quando está sem flash, determina muito o ritmo da sua partida. Então, a gente vê aí que, por exemplo, de Aphelios, né, ele tem uma média de morte de 6.3. Ele tem uma boa média de kills,
mas é uma média de morte de 6.3. A gente vê aí que, constantemente, até nos jogos que ele tá bem, ele acaba morrendo muito. Ó, tava, tipo, bem aqui esse jogo, morreu 8 vezes. Esse jogo aqui ele tava muito, muito bem, morreu 7 vezes. Pode parecer que é pouco, guys, mas quando a gente fala de, meu, você quer tá entrando realmente no alto nível, assim, raramente, nossa, mas é muito raro vocês verem, por exemplo, jogos profissionais ou pro players, né, jogando, tendo uma média de morte aí entre 8, 9, até mesmo assim, tipo, 6. Então, tipo, é muito raro, tanto que eu posso até mostrar pra vocês aqui, ó, a média de morte do hoje, né, considerado um dos melhores ADCs do mundo, tá aí atualmente top 6 Coreia, que é o Viper, fechou? Tá jogando atualmente aí na HLE. A gente vê aí que a média de morte dele não passa de 4, né? O único boneco que ele tem uma média de morte ali entre 6 é Kalista, porque é um campeão que você tem que jogar no limite early game, um campeão bem delicado, bem difícil. Muitos consideram Kalista como sendo o ADC mais difícil do jogo, e eu tô com essas pessoas, tá? Acho que Kalista realmente, assim, é mais difícil, principalmente na parte do posicionamento, que é onde muito do que você tem que entregar, sendo um atirador, acaba se encontrando. Então, já reforçando, né? Posicionamento é chave, guys. A maneira como você se comporta dentro de jogo, principalmente nos estádios exteriores da fase de rotas, é a chave para você ser um bom atirador. Mas não só isso, né? Um detalhe muito interessante que eu vi aqui no perfil dele, e algo que é totalmente normal quando a gente tá começando a jogar, a gente acaba deixando passar batido, né? Sobre a gente, porque a gente pensa que o LoL é um jogo de luta, ali, padaria monstro, tal. É a parte de farm. Como ADC, guys, a gente tem que entender também como que a nossa função dentro de jogo se desempenha, né? Como a gente performa a nossa função dentro de jogo. ADC é tudo sobre você ter monies, ouro, dinheiro, guys. É sobre você conseguir chegar aí nos power spikes do seu segundo e terceiro item, principalmente, né? O famoso, você fecha um primeiro item de crítico ali, e depois você tem que fechar aquele gume de segundo o quanto antes possível para você ser essa máquina de dano que a gente tanto tá reforçando aqui. Meu, farm é, de longe, a ferramenta que mais vai te entregar isso, né? E por mais que, assim, não esteja ruim, tá? Não esteja ruim a média de farm, dá pra melhorar. Dá pra melhorar. Principalmente de Jinx 7.2, mas já Férios também, aí a gente vê que tá uma média de 7.8. Meu, você conseguir aí, né, estar constantemente farmando dentro de jogo é algo que vai te oferecer muitas janelas de Power Spike e de diferencial sobre o seu oponente que vai pegar muita gente desprevenida. Muitas das vezes, assim, o que acontece dentro de jogo é que a gente vai muito por kill. É tudo sobre kill. Quem tem mais kill, quem tem mais kill. Guys, uma kill é equivalente a 15 de farm. Algo que acontece muito, assim, nos jogos do Raiello, né? E os jogos de alto nível. A gente encontrar aí jogadores que jogam muito sólidos, assim, a fase de rota, nem se preocupa em matar o oponente, mas se preocupa em estar ele com a média de farm clean do clean, porque ele sabe que isso vai dar uma vantagem extremamente sólida para ele, sem ele se expor a riscos. Que é muito do que a gente fala aí sobre o ADC. Né? Além de ser uma máquina de dano, para você ser essa máquina de dano constante, você precisa aí estar não se expondo a tanto risco dentro de jogo, não tendo aquela gameplay inconstante, volátil, que muita gente acaba se encontrando. Né? E o referencial novamente aqui, pegar do nosso grandiosíssimo Viper. Meu, o cara tem uma média de farm aí, óbvio, né? A gente tá falando aí dos melhores do mundo, guys. Não precisa ser perfeito, tá? Por isso que até reforçando, eu não acho que seja ruim. Ruim pra mim, pra ADC, seria menos que 7 de farm, seria muito esquisito de média, assim. Menos de 7 de CS por minuto. Mas o do Viper, guys, a gente pode sempre usar como referencial, principalmente até mesmo na parte de, meu, quem eu posso assistir pra ser um bom ADC? Esse é o cara, velho. Além daí da média de morte dele ser clean, KDA clean, ele tá aí sendo rank 6 da Coreia, meu, cara farma muito bem, muito, muito bem. E o mais legal de tudo, guys, esses dois fatores, eles são interligados. Eles conversam entre si. A sua capacidade de farm está diretamente relacionada com a sua capacidade de se manter vivo e ativo dentro de jogo. Para daí, você tá constantemente capitalizando cada wave que vier na sua rota ou onde você estiver ali no mapa, né? Então, trazendo assim, de uma maneira bem sólida aí para todos os ADCs do low elo, né? Vamos colocar em 3 big fatores aí, 3 grandes fatores. O número 1, de longe, é você trabalhar o seu posicionamento. Na wave, nas fights, nos objetivos. Por quê? Porque não adianta nada você ficar forte, chegar numa fight de aférios e ficar melee
num Talon, numa Catarina, assim, sabe? Tipo, você não tem que conseguir trabalhar isso daí da melhor maneira possível. A minha recomendação, guys, é vocês estarem assistindo aí partidas de bons jogadores, mas não só isso, mas tenta rever um pouco as suas partidas, ver aí, caramba, como é que eu tô fightando, velho? Será que eu tô fightando bem de Aphelios? Será que eu consigo, tipo, bater bastante, assim? Será que, por exemplo, meu, esse jogo aqui que eu tava de Aphelios contra Malphite, meu, será que eu tava me expondo muito sem flash contra o Malphite? Pô, isso é muito ruim. Eu de Aphelios contra um Malphite, se eu tô sem flash, é certo que esse cara vai mutar minha cabeça e eu só vou morrer. Então, meu, será que eu tô usando meus flashes de uma maneira legal nas fights? Será que eu tô usando meu flash em times importantes? Ou eu tô perdendo aí porque eu tô querendo estender uma wave? Ou eu tô perdendo porque eu tô tentando fazer algum tipo de loucura? Se você conseguir construir essas linhas de raciocínio para os seus próximos jogos, é muito importante mesmo, guys. Porque diferente das outras funções, né? Por exemplo, top. Top, muitas das vezes, mesmo você errando ali um pouco do seu posicionamento, você tem ferramentas para se posicionar. Um Renekton na vida, ele tem aí 2 dashes. O Atrox, ele tem um dash a cada 3 segundos. Não só isso, mas eles têm muita mais durabilidade, muito mais defesa. Né? Você consegue ter essas ferramentas a seu favor, caso você não se posicione tão bem. Jungle aí também, mid, dependendo, você vai conseguir ter uma zona, você vai conseguir ter itens mais sólidos, defensivos, com bastante HP. Suporte, né, também tá nisso, né? Tem muita mobilidade, muita defesa, muito disengage. Mas a DC, guys, é uma role muito frágil, muito frágil, onde posicionamento é chave. Posicionamento é chave. Então você pode estar utilizando isso a seu favor para melhorar o seu posicionamento, não só em fights, não só em objetivo, mas até mesmo em fase de rotas, assim, o quanto que você se expõe contra campeões que tem um Hulk, o quanto que você se expõe contra campeões que conseguem aí ter um alto burst, né? Por exemplo, você tá contra um Jhin ali, o quanto você tá se expondo contra um Jhin quando ele tá com a 4ª bala carregada lá, só esperando pra dar um critão, buf! Aquele critão que dá 200 de dano, level 2, assim, já dá 200 de dano. Então, é muito sobre você conseguir encontrar ali maneiras como que você pode estar melhorando o seu posicionamento. O segundo fator, guys, já, né, conversando entre si, é você usar conscientemente as suas summoners. Né? E não só usar, é jogar consciente da sua summoner. Se eu não tenho flash, eu não posso me expor contra um Malphite. Se eu não tenho flash, eu não posso me expor contra um Blitzcrank no range do hook dele. Então, você entender que a sua gameplay ela vai mudar, dependendo se você tiver flash ou não. Não dá pra você jogar da mesma maneira, não dá pra você jogar tão agressivo, né? Se você não tiver flash, não dá pra ter a mesma agressividade. Ou até mesmo assim, do lado oposto, né, meu? Você tá forte de ADC, né? Tem alguém forte do outro lado, assim, não precisa ter tanto medo se você tem flash. Sabe, tipo, se tem, sei lá, até um assassino assim, forte, meu, beleza, o cara tá forte, mas eu tenho meu flash. Agora eu consigo jogar pra baitar ele. Se ele tentar me combar aqui, daí eu flash e mato ele, sabe? Dá pra ter também essas linhas indo pra todos os sentidos, assim, né? Tanto de agressividade quanto até mesmo defensivo. Então, é realmente encontrar esse balanço. E a terceira e última dica, assim, né? ADC é ouro, é dinheiro, é você tá bem ali de item. É uma função que gira em torno de item. Diferente, por exemplo, de top laner, onde level é muito importante, porque você ganha muito status. Item já não é tão importante assim, né? E Power Spike de 2, 3 itens não é algo tão incrível, dependendo do campeão. ADC é tudo. Tudo sobre você conseguir os seus Power Spikes, né? Claro que o Power Spike de um item é legal, já é significativamente forte, mas comparando com as outras funções dentro de jogo, você não vai estar tão forte quanto eles. Não vai estar tão forte contra um Renekton que fechou, por exemplo, Eclipse, ou um Master Yi que acabou de fechar a espada do Rei Destruído, né? O seu Power Spike ele tá centrado muito ali na casa dos 6 mil, 7 mil de ouro. É quando você consegue ter os seus 2 itens fechados. Aí que é quando você brilha ali, um EZ de Trinity Muramana, o Aphelios aí, com certeza, né? De Yuntao e Gumi, um Spike incrível mesmo, né? Até mesmo o coletor e Gumi, mas principalmente o Gumi de segundo, né? É muito sobre isso. Então, você tem que encontrar aí os meios dentro da partida que vão te levar até isso. E, claro, da maneira mais sólida, e a maneira onde os pro players mais trabalham, é você conseguir aí tá tendo um farm clean do clean. E é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado dessa análise de perfil, trazendo aí mais para a rota dos ADCs. E é isso, não se esqueçam de deixar o like, de se inscreverem, deixar um comentário se tiverem aí sugestões aí, se quiserem ter o seu perfil analisado também, ou qualquer dúvida sanada. Não deixem de deixar. Não esqueçam de deixar o comentário. Valeu, guys. Bacon aqui, até uma próxima. Valeu!